2h33, voltamos com o Jornal Jovem Pan e vamos falar agora da confiança do consumidor. Aliás, há pouco nós estávamos falando que uma das consequências da greve dos caminhoneiros foi essa questão da confiança, né? Então vamos ver como é que está agora, porque logo depois nós tivemos aí uma piora geral, tanto lá dos empresários como consumidores. E Tiago Berraich tem as informações. Tiago, boa tarde. Tudo bem, Denise? Boa tarde a todos. E é exatamente isso. A confiança do consumidor teve uma queda de 6% em junho sobre maio, no pior patamar em 18 meses, de acordo com o SPC Brasil. A recuperação mais lenta, o desemprego e o pessimismo com a política no país interferem, claro, nos indicadores. No total, 53% que responderam às perguntas acreditam que a situação continuará ruim pelos próximos 6 meses, pelo menos. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, explica que é o que você estava falando, Denise, que a greve dos caminhoneiros e fatores externos, como o dólar, prejudicam o cenário no país. Tiveram 2 fatos aí que puxaram essa confiança muito para baixo, de 41,3 pontos em maio para 38,8 em junho. A primeira delas é a paralisação dos caminhoneiros, que deixou claro que a gente ainda tem muito problema de infraestrutura, de abastecimento, acabou expondo muitos problemas da nossa economia. Outra questão é essa volatilidade do dólar, né? O consumidor não sente o dólar diretamente no seu dia a dia, mas essas notícias em relação a como a economia brasileira está muito pior em relação a economias maduras, também acaba puxando a confiança do consumidor para baixo. Marcela Kawauchi acrescenta que o segundo semestre, por ser mais aquecido, pode trazer um alento ao desemprego. O diretor de economia da ANEFAC, professor Roberto Vertamati, considera, no entanto, a possibilidade de melhora apenas pontual. Este quadro deve ser alterado somente com uma recuperação mais consistente do emprego e da economia em geral. É importante também salientar que enquanto não conduzirmos uma reforma profunda da Previdência, bem como uma redução importante do Estado brasileiro, qualquer mudança do cenário acima comentado para um cenário mais positivo não conseguirá manter-se por muito tempo. O economista Roberto Vertamati também chama atenção para os altos índices de inadimplência. O país tem mais de 60 milhões de pessoas, Denise, com dívidas, ainda um efeito perverso da recessão. Não tem jeito, não é? Para mudar as condições, para mudar a percepção, é preciso melhorar a economia, é preciso ser menos pessimista com a política, né, Denise? E tão cedo isso não vai mudar. Porque você tem uma combinação. Claro que a greve dos caminhoneiros expôs uma situação muito complicada, a fragilidade do governo nas negociações, as consequências todas que nós tivemos, mas esse noticiário político que não para, né, as investigações, denúncias, operações da Polícia Federal, manobras jurídicas, como a gente viu no último final de semana aí, envolvendo o ex-presidente Lula, depois essa enxurrada de medidas que tentam manter privilégios, ampliar gastos com uma irresponsabilidade fiscal total. Claro que tudo isso afeta muito a confiança dos empresários e dos consumidores, pelo menos aqueles que têm consciência quanto à necessidade de um ajuste mais sério, né, Tiago? É uma situação muito complicada que o Brasil continua vivendo e a classe política não ajuda muito a melhorar, né? Não ajuda. E depois da eleição, há dúvida também se melhora ou não. Porque alguns candidatos ampliam essa insegurança em relação ao que pode acontecer, porque tem um programa de governo muito vago, porque não tem ideias concretas, lançam aquela ideia que eles acham que tem que ser moral, contra a corrupção. Eu acho que isso faz parte do jogo. Todo mundo tem que ser contra a corrupção e tentar barrar isso. Eu quero ver a competência para administrar a economia.